O chip da beleza, proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nada tem a ver com o implante utilizado como método contraceptivo. É o que alerta a ginecologista e obstetra Maria Auxiliadora Budib. A médica esclarece a diferença. O chip da beleza, ele tem esse nome popular, mas eles são implantes prescritos como estratégia para tratamentos de emagrecimento, anti-envelhecimento, redução de gordura, tratamento de menopausa, e tem vários componentes. Em sua grande maioria, gestrinona, testosterona. Existem chips também de estradiol, oxandrolona, ocitocina, e eles não têm uma produção que venha na adequação da agência regulatória. Não existe bula, né? Então você não tem uma dose segura para prescrição, porque não são medicamentos que estão sob a agência regulatória. Os riscos de se prescrever um medicamento que não há autorização da agência regulatória é que o risco pode ultrapassar benefício ao consumidor, né? No caso, ao paciente. A ginecologista e obstetra destaca: o implante contraceptivo ele tem 24 anos dentro do mercado brasileiro, regulado pela Anvisa, registrado também em FDA, EMA e demais agências regulatórias. A grande diferença é o contraceptivo, ele é anovulatório, comprovado, registrado e já amplamente usado com a segurança de se ter uma droga label, né, que você tem todos os registros. O implante de etonogestrel, ele é indicado para mulheres que querem contracepção. Não existe um perfil de mulher em que ele é recomendado exclusivamente. Tudo que se prescreve em contracepção, ele tem que estar dentro dos critérios da Organização Mundial de Saúde, que são critérios de elegibilidade. Maria Auxiliadora Budib revela que vários perfis de pacientes se beneficiam com o implante de etonogestrel. A paciente que tem contraindicação a estrógenos em formulação contraceptiva, elas são muito beneficiadas, porque ele só é progestágeno. Então, você, desde uma paciente jovem até uma paciente perimenopausa, ele performa bem. Óbvio que a escolha contraceptiva ela é sempre da mulher e o profissional de saúde, no caso o médico, ele faz anamnese, ele vê critérios de elegibilidade e aí tem a prescrição ou não. Mas não existe um perfil que você fala, não, eu não vou passar isso porque não pode. São os critérios de elegibilidade, na grande maioria das pacientes, por ele não conter estrógeno e também é recomendado para alongação. Não tem que ter a lembrança de usar, e isso é uma garantia também de perfil de eficácia. A ginecologista e obstetra diz que algumas contraindicações para o implante de etonogestrel são mulheres com sangramento não identificado ou hipersensibilidade à formulação. O tempo de duração do implante é de 3 anos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O programa Bolsa Família e a Prefeitura de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, estão convocando os beneficiários para que procurem uma unidade mais próxima do bairro para a realização do acompanhamento na saúde. Segundo as autoridades, a não realização do acompanhamento pode resultar em bloqueio do pagamento do benefício. Na saúde, o compromisso é acompanhado do calendário vacinal, do crescimento do desenvolvimento de crianças menores de 7 anos e o acompanhamento de mulheres em idade fértil, gestantes e nutrizes. O acompanhamento ocorre nas unidades de saúde 2 vezes por ano,
uma no primeiro semestre, entre janeiro e junho, e outra no segundo semestre, de julho a dezembro. Quando o beneficiário for à unidade de saúde, é preciso levar os documentos como carteira de vacinação das crianças, cartão do pré-natal das gestantes e o número do cartão do Bolsa Família. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera bateu novo recorde em 2023, segundo o relatório da Organização Meteorológica Mundial, divulgado nesta segunda-feira. Algumas hipóteses para esse aumento são os grandes incêndios florestais, em conjunto com a queima de combustíveis fósseis pela indústria, de acordo com o boletim anual de gases de efeito estufa feito pela organização. O dióxido de carbono, CO2, por exemplo, está se acumulando mais rápido do que em qualquer outro momento da humanidade. Esse aumento tem oscilado nos últimos anos, mas nunca diminuído. Hoje, nosso planeta tem 10% mais CO2 na atmosfera do que 20 anos atrás. Normalmente, os gases do efeito estufa são absorvidos pelo oceano e pelos ecossistemas terrestres, como as florestas. Entretanto, os incêndios florestais estão liberando mais carbono na atmosfera, enquanto o oceano mais aquecido está absorvendo menos CO2. A consequência é que mais gases de efeito estufa se acumulam, aceleram o aquecimento, dificultando ainda mais a absorção do CO2, ou seja, um ciclo vicioso, conforme definiu Coberity, secretária-geral adjunta da Organização Meteorológica Mundial. Segundo a entidade, a última vez que o planeta teve uma concentração comparável de CO2 foi entre 3 e 5 milhões de anos atrás, quando a temperatura era até 3 graus mais quente e o nível do mar de 10 a 20 metros acima do atual. Esse alerta deve ser pauta da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro, no Azerbaijão. Da Rádio Nacional, em São Luís, Gabriel Correa. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Safra brasileira de grãos será a menor neste ano. Estudo do IBGE fala em uma colheita total de 295 milhões de toneladas, queda de 6% na comparação com 2023. São 20 milhões de toneladas a menos, consequência da queda na produção de itens como soja e milho, cujas lavouras foram afetadas pelo clima ruim, principalmente o tempo quente e seco. Com a colheita de boa parte das culturas encerrada ou na reta final, a tendência é que os números mudem pouco até o fim do ano. Um produto, porém, ainda merece atenção: o trigo, já que os trabalhos de campo estão avançados no Paraná, mas apenas no início nos outros estados do sul, a região que lidera o cultivo do grão. No estudo anterior, o IBGE falava que a safra de trigo poderia ficar em torno de 9 milhões de toneladas. Na prática, porém, as coisas não têm andado como esperado no campo, já que o clima também não tem ajudado. E o órgão agora projeta uma colheita menor, que não chegará nem a 8 milhões e meio de toneladas. O gerente do IBGE, Carlos Alfredo Guedes, explica. O trigo a gente teve uma queda na produção, principalmente devido à redução no estado do Paraná, que caiu 17,9%. Né? Nossa estimativa aí fechou em 8,4 milhões de toneladas de trigo. A cultura de inverno, que está no campo ainda, sendo colhida no Paraná, ainda vai começar a ser colhida no Rio Grande do Sul. Então, é a principal cultura, né, dessa época de verão, que deve sofrer as maiores alterações até o final do ano. Ainda assim, a safra de trigo deste ano deve ser 9% maior que a anterior. Também haverá crescimento na produção de itens como algodão em caroço, arroz e feijão. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Fechando o mês de outubro, praticamente, foi realizada no auditório da Secretaria de Educação de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio, a segunda Conferência Municipal da Educação de Jovens e Adultos com o tema EJA, dialogando os desafios e as possibilidades como políticas públicas. A realização foi da Secretaria Municipal de Educação. A segunda conferência da EJA 2024 contou com a participação de 4 palestrantes renomados na área:
Dentre eles, a professora e doutora Alessandra Nicodemos Oliveira, que apresentou a palestra Os Desafios da Educação de Jovens e Adultos, Construção de Saberes em Contexto Escolar. A conferência buscou apresentar reflexões sobre a prática pedagógica, visando oferecer uma aprendizagem significativa, incentivando a participação e o interesse do aluno na construção de uma educação de jovens e adultos mais comprometida, que valoriza a formação humana, respeitando os detalhes do segmento e comprometendo e compreendendo a modalidade do ensino, que tem como principal característica possibilitar a conclusão da escolaridade de jovens e adultos e também idosos. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Estudo aponta que a pessoa que aprende uma segunda língua e desenvolve Alzheimer tem os sintomas da doença atrasados em até 5 anos. Isso em comparação com adultos que falam apenas uma língua. É o que descobriram especialistas da Universidade de Concórdia, no Canadá. Os pesquisadores analisaram imagens do cérebro para examinar as regiões associadas à linguagem e ao envelhecimento. Eles constataram que o hipocampo em bilíngues com Alzheimer era maior do que entre os doentes que sabiam uma única língua, na comparação por idade, educação, função cognitiva e memória. Essa área do cérebro é a mais afetada pela doença neurodegenerativa, porque é responsável pelo aprendizado e pelas lembranças. Segundo os cientistas, significa que pode haver alguma forma de manutenção cerebral relacionada ao bilinguismo. Os especialistas concluíram que falar mais de uma língua é uma das várias maneiras de se envolver cognitiva e socialmente, o que promove a saúde do cérebro. Mas destacam que também é importante, além de aprender uma segunda língua, ter uma dieta saudável, praticar exercícios regulares e ter uma rotina com sono de qualidade. Segundo os pesquisadores, tudo isso contribui para proteger o cérebro da deterioração causada pelo envelhecimento. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. Vai até 7 de janeiro o prazo para justificar a ausência no segundo turno. Já para eleitores no exterior que não votaram, esse período é de 30 dias após o retorno ao Brasil. É possível fazer a justificativa pelo e-título, pelo autoatendimento eleitoral ou por meio do formulário de requerimento de justificativa eleitoral. Neste caso, o documento precisa ser entregue em qualquer cartório eleitoral ou então enviado pelo correio à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Independentemente da opção escolhida, a documentação que comprova a ausência deve ser anexada. Se a justificativa for aceita, o eleitor ficará com um registro no histórico do título. Se não for, é necessário pagar a multa. Para quem não votou no primeiro turno, o prazo segue até 5 de dezembro. O valor da sanção para quem não votou e nem vai justificar o não exercício da obrigação de voto é de R$ 3,51, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Finalizando o mês de outubro, Nova Friburgo sediou o Encontro Regional de Boas Práticas da Criança Alfabetizada. Ela foi realizado no Teatro Laércio Rangel Ventura. O Encontro Regional de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas, Prêmio Magda Soares, é parte da nova política de alfabetização do governo federal, que destaca as boas práticas de alfabetização. A secretária de Educação de Nova Friburgo, Caroline Klein, e outras autoridades como secretários e representantes de municípios vizinhos participaram do evento. O trabalho selecionado nesta etapa vai representar os municípios da região Serrana 2 na etapa estadual, que acontecerá agora em novembro, em data a ser detalhada pelas autoridades. O encontro teve como objetivo identificar, reconhecer e disseminar boas práticas pedagógicas e de gestão desenvolvidas por secretarias municipais, distrital e estaduais
de Educação. Além disso, a nova política de alfabetização do Ministério da Educação pretende que o Brasil aprenda com o que sabem e fazem os profissionais da educação. O reconhecimento compartilhado e a disseminação de iniciativas de êxito em políticas públicas na gestão escolar e na docência são eixos do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Em 2023, a concentração de gases do efeito estufa atingiu níveis recordes. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a concentração de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso na atmosfera terrestre nunca foi tão grande na história da humanidade. Para se ter uma ideia, a concentração do dióxido de carbono, o CO2, que é o principal gás estufa relacionado às atividades humanas, chegou a 420 partes por milhão, uma alta de quase 11,5% em 2 décadas. Considerando os níveis pré-industriais, o aumento chega a 151%. De acordo com os especialistas, o acúmulo desses gases na atmosfera é a principal causa do aquecimento global. Da Rádio 2, Milena Abreu. Construir ou reformar está mais caro no país. Pesquisa do IBGE aponta que o aumento em setembro foi de 0,35%. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta está em 3,46%. A boa notícia, se é que dá para dizer assim, é que os custos da construção civil têm subido menos que a inflação, que de um ano para cá chega a quase 4,5%. O gasto médio por metro quadrado em setembro foi de R$ 1.773. Quer dizer que a construção de uma casa de 150 metros, por exemplo, saía por quase 266 mil. Os valores, porém, variam de um estado para o outro. O gasto da construção civil por metro quadrado é maior em Santa Catarina, onde chega a R$ 2.000. Já em Sergipe fica abaixo de R$ 1.600. De cada R$ 100 gastos, em média 57 são despesas com material e 43 com mão de obra. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Mais de 100 crimes eleitorais e de 40 prisões foram registrados no segundo turno das eleições. O maior número de ocorrências foi em relação à boca de urna, com um total de 34. Dessas, 6 em São Paulo e 5 em Fortaleza. Além disso, foram 19 casos de propaganda eleitoral irregular, seguidos de 14 tentativas de compra de votos, com 5 ocorrências em Manaus, por exemplo. Os crimes acabaram em 42 prisões de eleitores, 8 com auto de prisão em flagrante. Os dados são do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com a pasta, como prova dos crimes, foram apreendidos cerca de R$ 12 mil em dinheiro e mais de 4.400 materiais de campanha. Além disso, foram recolhidas 2 armas em locais de votação com a autuação dos eleitores por porte ilegal. E esses casos ocorreram na capital paulista. Nos 51 municípios em que houve segundo turno, perto de 46 mil profissionais fizeram a segurança. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.